Agradeço imensamente o convite, né? Não sou digital influencer, não tenho nenhuma experiência com palestra, câmera, estou nervosa aqui, mas vamos lá. Vamos tentar fazer a parte que me cabe, né? Desse assunto que para nós, arquitetos, urbanistas, importante, e um tanto da questão ética profissional, um tanto até que espinhoso, né? Bom, antes eu vou me apresentar, eu sou Maria Alice Gaioto, eu sou natural, eu vivo, eu nasci e criada em Serquilho, na região de Sorocaba, por isso esse sotaque meu arrastado, né? E sou formada pela PUC de Campinas em 1982 e trabalhei com projeto de arquitetura no meu escritório de 1983 até 2005, mais ou menos, porque eu também fiz uma carreira paralela, que é a carreira acadêmica, né, e chegou o momento que eu tive que optar, né, e acabei optando para terminar, para me aposentar, para ir até o final da minha carreira como professora, né. Como professora universitária, eu trabalhei em 5 escolas de arquitetura no estado de São Paulo e uma em Santa Catarina, né? Eu fiquei 25 anos lecionando para muitos alunos, muitos formados, muita gente que já está dando aula, inclusive, nas escolas de arquitetura foram meus alunos, na PUC, na Mural Lacerda, em Ribeirão Preto, na Unip, em Campinas, Univap, em São José dos Campos, Unesp, em Presidente Prudente, Sociesc lá em Joinville, e no final da minha carreira acadêmica eu atuei como professora na FACAT em Tupã, né? Sou sócia fundadora da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Serquilho, que em 2005 abre essa associação, onde eu trilhei por vários cargos na diretoria, atualmente estou presidente do conselho deliberativo dessa mesma associação, né? Na minha carreira acadêmica, eu cheguei ao doutorado pela FAUSP, né, estruturas ambientais urbanas, né, publiquei vários trabalhos na área pesquisada, né, a minha área de pesquisa sempre foi a bacia do Baixo Sorocaba, né, a subbacia do Baixo Sorocaba, Médio Tietê, e aqui eu fiz pesquisas, publiquei, e agora estou, né, na segunda gestão do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo, onde eu também fui a primeira gerente regional, né, a primeira coordenadora de escritório regional de Sorocaba. Fui eu que ajudei a implantar o escritório junto com a administração do CAU São Paulo, primeira gestão que eu fui convidada para estar aí como gerente, né? Bom, a minha trajetória dentro do CAU, né, na primeira gestão eu fiz parte da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU São Paulo e da Comissão de Comunicação, né? E agora, nessa gestão que começa em janeiro de 2020, eu fui para uma comissão bastante trabalhosa e bastante espinhosa, que é a Comissão de Ética e Disciplina, né? E também estou como membro também titular da Comissão de Patrimônio, Especial de Patrimônio Cultural, e também como coordenadora da Comissão de Acessibilidade, temporária da acessibilidade, né? Então, eu estou dizendo essas comissões, porque se vocês tiverem interesse em saber de alguma delas, ou de algum assunto relativo a elas, vocês podem me mandar um e-mail, no final eu vou deixar o meu e-mail para vocês se comunicarem comigo nesses outros assuntos, também se precisarem, tá? Além dos vários assuntos que a gente tenta sempre ajudar, sempre estar presente. Bom, a minha parte neste evento cabe a análise, como vocês estão vendo aí no meu primeiro slide, né? O tema é responsabilidade ética no marketing digital. Veja bem, é um grande tema, muito discutido, inclusive, na nossa classe de arquitetos e urbanistas, né? E está sendo discutido no bojo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo também, no qual eu venho representar aqui. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ele é recente, né? Ele foi criado pela Lei Federal 12.378 de 2010, né? E ele regulamenta o exercício da arquitetura e urbanismo e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
por gentileza, o segundo slide. E esse Conselho de Arquitetura e Urbanismo, a gente chama, né, primeiro criou-se o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, que é o CalBR, que é uma instância legislativa, né, onde discute, cria os grandes assuntos e cria as resoluções e regulamenta tudo, e os conselhos estaduais, né, os que a gente chama de CAUF, quer dizer, cada estado tem o seu conselho, que é um órgão executivo, né, e o CAL do Distrito Federal, né, que é mesmo executivo, igual o Conselho do Estado. Bom, dentre outras, tantos artigos dentro da lei que cria esse conselho, eu quero chamar a atenção para o artigo 24, parágrafo 1º, que diz que a função primeira, né, a função desse conselho é orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da arquitetura e do urbanismo, bem como zelar pela fiel observância dos princípios da ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura. Então, já na própria lei que cria o CAL, ele já coloca que é uma função do Conselho estar fazendo esse tipo de conduta, tendo esse tipo de conduta, né? Já no próximo slide aí, eu venho trazendo o que é uma gestão, resumidamente, né, a gestão 2021-2023 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo, né? O plenário do CAL São Paulo é o maior plenário do país, né, do maior conselho. Nós somos atualmente 77 conselheiros e conselheiras titulares e 77 conselheiras e conselheiros suplentes, né? Sobre a presidência da Caterine Otondo e a vice-presidência da Poliana Risso Silva Ueda, né? Dentre as comissões ordinárias do CAL São Paulo, o CAL São Paulo possui comissões ordinárias, comissões especiais e comissões temporárias, tá? Dentre as comissões ordinárias, uma delas é a Comissão de Ética e Disciplina do CAL São Paulo, sob a coordenação atual da Camila Moreno Camargo e coordenação adjunta no exercício da titularidade da Dani Abrajato. Os demais membros titulares dessa comissão é a Karina Correia, Karina Mâncio, Gabriela Morita, José Marcelo Guedes, Luiz Antônio Nunes, Marcelena da Silva, Poliana Riso Ueda e Ronaldo José da Costa, e além de mim. Então, nós somos 11 conselheiros compondo essa comissão do Estado de São Paulo, que é a Comissão Ordinária de Ética e Disciplina. Pode passar o slide, por favor? Eu já estou lá no quarto slide. Bom, a Comissão de Ética e Disciplina do CAL São Paulo, ela recebe, apura todas as denúncias relativas às infrações disciplinares cometidas pelos arquitetos e urbanistas, mediante as normativas de rito processual contidos na Resolução 143. Então, veja bem, qualquer denúncia que chega lá no site do CAL, ela é avaliada, ela possui todo um rito, de acordo com a Resolução 143, o artigo 11, que exige que haja toda a documentação pertinente para que isso possa gerar um protocolo e essa denúncia caminhar e chegar até a comissão de ética. Bom, além disso, a Comissão de Ética e Disciplina, ela atua conforme expresso no Código de Ética e Disciplina do CalBR, visando de forma preliminar e antecedente a função educacional, sendo a função coercitiva empregada de maneira subordinada à primeira. Então, o primeiro instante é orientação, né? Sempre. O objetivo é sempre orientar. E o segundo instante é punitivo, caso a orientação não consiga abarcar todos os problemas, toda a questão da denúncia. A Comissão de Ética também tem por obrigação agir com total imparcialidade, porque nós temos interesse público, nós somos uma autarquia federal, tá? E como autarquia federal, nós não podemos agir na base do achismo, né? Eu não posso achar nada, eu tenho que... Ai, me desculpe. Eu tenho que estar sempre ligada ao conceito do código, né?
E a Comissão de Ética e Disciplina também, ela tem que agir de acordo com recomendação. Ai, perdão. Perdão, pessoal. Eu acho que eu estou muito nervosa. Bom, e a Comissão de Ética, ela aplica sanções disciplinares aos arquitetos e urbanistas, e ela também ela propaga medidas internas visando a divulgação, discussão e aprimoramento da ética junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, essas são todas as atribuições, resumidamente, dessa comissão da qual eu venho aqui representar. Bom, próximo slide, por favor. O CAU São Paulo possui sede na capital, né, mais 10 escritórios descentralizados. Os 10 escritórios descentralizados, as sedes deles estão nas principais cidades das regionais, né, das regiões. ABC está em Santo André, Mogi das Cruzes, Santos, São José dos Campos, Presidente Prudente, Bauru, Campinas, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. E Sorocaba, que possui o escritório que eu já falei para vocês, né, desde a primeira gestão. O endereço do escritório regional de Sorocaba está aí na tela, para quem quiser e precisar ir até lá. E o telefone que está sendo usado agora no período da pandemia, né? O coordenador atual do escritório regional é o Fabrício de Francisco Linardi, que esteve com vocês no primeiro dia na abertura do evento. Tá? Próximo, por favor. Bom, o CAU São Paulo, eu vou falar de um projeto que está em andamento no CAU São Paulo, tá? Que é o projeto Olho Vivos, né? Que é um projeto integrado das comissões ordinárias do CAU São Paulo, de 3 comissões ordinárias do CAU São Paulo. A Comissão de Fiscalização, que é coordenada pela arquiteta Angela Golim, a Comissão de Exercício Profissional, que é coordenada pela arquiteta Fernanda Querido, e a Comissão de Ética e Disciplina, que é coordenada pela Camila Moreno. Os objetivos desse projeto é o levantamento, discussão, diagnóstico e proposição do conteúdo sobre marketing profissional a partir de redes sociais e outras mídias digitais. Ou seja, é um assunto extremamente ligado a esse dia e a essa discussão, né? E é o que está em pauta, né, atualmente, e é o que está sendo discutido, entre outros assuntos importantes. Próximo, por favor. Entre essas 3 comissões, a Comissão de Ética e Disciplina cabe ações na ótica da ética profissional, né? Então, o que a Comissão de Ética e Disciplina resolveu? Né? Resolveu pontuar, dentro desse projeto, temas que são recorrentes das denúncias que têm sido recebidas pela comissão, dos clientes, dos colegas, sobre as denúncias que vêm e que acabam gerando processos éticos, muitas vezes até danosos, até com punições e complexos, né? Dentre essas temas recorrentes, né, as questões da internet são também temas que vêm, que chegam, né? Então, para nós, dentro da estrutura do marketing digital, um dos temas recorrentes é a divulgação em site próprio ou de outro meio digital ou numa rede social de prestação de serviços de arquitetura e urbanismo, oferecendo algum tipo de projeto padrão, entre aspas, né? Ou seja, um modelo de projeto a ser construído pelo seu potencial cliente, né? Por que tudo entre aspas? Porque a questão do projeto padrão é complexa, né? Dentro dessa estrutura, não é aquele projeto padrão de uma casa de conjunto habitacional e tal que nós estamos falando. É aquele projeto que é oferecido, tipo assim, olha, construa isso
em qualquer lugar, né, que eu vou é, vender por tanto, por um preço X, né? E isso é muito recorrente, né? E um potencial cliente, porque esse cliente não existe, é potencial, né? Então, isso são denúncias recorrentes que a gente tem recebido, né, dentro do CAL São Paulo, né, que chegam lá no código na nossa comissão. Outro problema que nós estamos, seria recorrente, é o projeto em série, entre aspas, também, desconsiderando qualquer peculiaridade das condições naturais do local a ser construído. Por exemplo, ventilação, iluminação, posição do sol, topografia do terreno, entre outras questões, entorno, paisagem, paisagismo, questões que podem estar próximos a algum patrimônio tombado, a um bem tombado, ou mesmo natural, ou edificado, ou mesmo áreas como escolas, entre outros, quer dizer, hospitais, entre outros, quer dizer, são projetos que não consideram nada sobre as condições naturais do local. E isso é muito recorrente, denúncias com relação a esse assunto, né? Próximo slide, por favor. Outras questões recorrentes vêm da promoção de empresa, entre aspas, nome fantasia, quando não há pessoa jurídica constituída. Então, o que está muito comum hoje na internet, né? Ou sempre foi, na verdade, o que acontece? A gente, recém-formado, por exemplo, sai da escola de arquitetura e gera um nome fantasia, né? Por exemplo, Alice, arquitetura e urbanismo e tal, e faz um nome fantasia ali e espalha esse nome fantasia, né? E às vezes esse nome fantasia não identifica o profissional que está por trás dele. E às vezes esse nome fantasia não está registrado em nenhum, como pessoa jurídica, em nenhum lugar, né? Nenhum órgão. E o cliente, o potencial cliente, pode pensar que ele está fazendo um acordo com o nome fantasia, e não com aquele profissional que está por trás do nome fantasia, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado com essa questão da promoção de uma empresa com o nome fantasia, quando não há uma pessoa jurídica constituída, né? Outra questão recorrente é o sorteio de projetos de arquitetura, né? A ser executado de forma gratuita. Isso é muito comum, né? Eu vou sortear um projeto e vou executar de forma gratuita. E por trás desse gratuito, existem ações que são abomináveis do ponto de vista do código de ética, que depois eu vou falar mais lá para frente. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão das redes sociais, né? Só para dizer que antigamente, quando não existia redes sociais, que quando eu me formei não existia redes sociais e mídias digitais, né? Havia também práticas por impresso, né? Por questões assim, as pessoas faziam algumas práticas e não sabiam que isso era antiético. Agora, essa orientação, tudo isso que está acontecendo a nível dos conselhos profissionais, como a colega mesmo colocou, outros conselhos, quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões formais e não formais, né? Informais e não e informais, né? Outra questão recorrente é o uso e compartilhamento indevido de imagens, projetos, arquivos, né? Eu achei bonito um projeto de um fulano, de um arquiteto, e está lá no site tal, num blog, não sei aonde, eu vou pegar esse projeto, essa imagem, e vou pegar para mim, vou oferecer, eu vou falar que eu faço projeto, e pego uma imagem de outra pessoa, né, de um projeto e de um colega, e que isso gera problemas sérios, né, dentro de redes sociais, e sem a devida indicação de fonte, sem a devida autorização, né? A gente, às vezes, mesmo em trabalhos científicos, né, na carreira acadêmica, eu orientei muitos trabalhos, né, na carreira acadêmica, a gente não pode, a lei
fala, você não pode usar imagens e fontes sem referenciar essas fontes. E também é assim com a rede social, né? Você tem que estar sempre fazendo uma referência, pedindo autorização para usar aquela determinada imagem, se for o caso, e tomar esses cuidados para que não haja processos contra você, né? Outra questão recorrente, próximo slide, é a indicação de cobrança de valores de honorários sem ser solicitado. Isso é muito sério, muito fácil de encontrar, né? Ah, ofereço o meu projeto a R$ 1,99 o metro quadrado. Vamos ser bem, né? Lembrando do R$ 1,99, nada contra, mas ofereço o meu projeto a 5, a 10, o metro quadrado, quer dizer, joga lá nas redes sociais, em qualquer lugar, né, ou em qualquer rede, mídia, né, marketing, mesmo impresso, que está indicando cobrança de honorário sem ser solicitado. Isso é grave, a gente só pode indicar honorários quando a gente fizer um tratamento de contrato, né, de serviços, de contratar esse serviço, conversar com o cliente, explicar como que é o nosso trabalho, qual é o escopo do nosso serviço prestado e quanto vai custar isso, né? Outra questão recorrente é a qualidade dos produtos entregues em desacordo com o escopo de serviços não condizente com o divulgado ou com o contrato. Ou seja, você promete, né, um certo serviço e depois você não cumpre com aquilo que você prometeu. Você escreve no contrato que você vai lá fazer uma assessoria técnica em loco, no dia tal, então numa fase tal, e você não compareceu, e você abandonou, e você não foi, você não deu assistência. Isso é muito recorrente, clientes denunciando a falta de ética por você não cumprir o que está no contrato ou no divulgado nas redes sociais, por exemplo, né? Outro assunto é o uso de grupos em mídias sociais para contratação informal de serviços de arquitetura e urbanismo sem instituição de contrato. Então, uma coisa é você entrar num grupo nas mídias sociais e ficar ali interagindo e colocando assuntos e discutindo e debatendo e etc. Outra coisa é você ficar ali discutindo contrato, serviço, né? Eu posso fazer isso, que eu posso. Muitas vezes, né? Eu mesmo tenho um grupo no Facebook, alguns grupos no Facebook que eu participo e que eu gerencio. Entra lá alguém e fala, eu preciso de um projeto assim, com determinada característica, daí começa a discutir ali as questões contratuais e de serviços a ser prestado. Isso não pode, isso no Código de Ética é cerceado. Você pode sim chamar o potencial cliente para o seu reservado, para o seu meio, né, para a sua privado, né, para a sua área e conversar com ele ali no privado, jamais em mídias, em grupos, etc., ficar falando de contrato, mesmo porque pode ocasionar outros perigos, outros problemas em relação a conteúdos, né, de rede social. Bom, com base nesses itens que eu coloco, que nós estamos discutindo no projeto Olho Vivo, eu trago alguns cuidados, que é o próximo slide, sobre o enquadramento no Código de Ética e Disciplina do CalBR, né? O Código de Ética e Disciplina do CalBR é uma resolução de 2013, né? Ela foi aprovada na resolução 52, lá em 2013, então não pode alegar ignorância. Arquiteto nenhum que pode falar, eu não conheço código de ética, eu não sabia, porque ela é uma resolução que está lá desde 2013 e também a lei de 2010 que cria o conselho e que regulamenta a profissão também traz as questões éticas também. Então não pode falar, eu não conheço, né? Eu como arquiteto não conheço, né? Então, esse código, ele é importante, obrigatório, ele é seguido e através dele a gente observa as questões de autoria e materialidade diante dos fatos da denúncia, né? Então, por exemplo, no Código de Ética, entre outras, né, existem regras, né?
E, entre outras regras, existe a regra 3, que são obrigações para com o contratante, né? Nós, arquitetos, temos obrigações com o contratante, com a sociedade, né? E o contratante é a sociedade, faz parte da sociedade, né? Então, entre as obrigações com o contratante, nós, arquitetos e urbanistas, devemos oferecer prestação de serviços somente após ter informações necessárias e suficientes sobre a natureza e a extensão dos serviços profissionais solicitados. Ou seja, nós temos que oferecer, podemos oferecer, devemos oferecer mediante essas informações. Então, nós não podemos fazer projeto padrão, né? Já é aí no escopo, está dizendo, olha, projeto padrão, né? Ficar oferecendo projeto padrão. Na minha época, a gente sabia que tinha algumas pessoas assim que tinham um caderno, né, de projeto padrão, as pessoas iam lá ver, eu escolho esse, escolho aquele. Isso era revoltante, a gente denunciava também, quer dizer, agora está sendo mais fácil pela internet, né? As denúncias chegam rapidamente, né? Muito rapidamente, né? E na regra 3216, o arquiteto urbanista deve recusar-se a receber, sob qualquer pretexto, qualquer honorário, provento, remuneração, comissão, gratificação, vantagem, retribuição ou presente de qualquer natureza, seja na forma de consultoria, produto, mercadoria ou mão de obra, oferecidos pelos fornecedores e de insumos de seus contratantes, certo? Então, ali, o código de ética, ele, ele, ele penaliza a reserva técnica, a famosa reserva técnica, né? Que eu não vou entrar no mérito da questão, assim, aprofundado, né? Mas que é nós arquitetos não podemos receber duas vezes pelo mesmo trabalho, né? Quer dizer, ou a gente recebe do cliente, ou a gente recebe daquela loja que está oferecendo, ou do fornecedor, etc, etc. Isso, e não pode ficar recebendo gratificação por consultoria, mercadoria, etc. Isso é uma regra. Outro cuidado que a gente tem que ter, próximo, por favor, com relação ao enquadramento do Código de Ética, é obrigação para com a profissão. Nós, arquitetos e urbanistas, devemos condicionar todo compromisso profissional à formulação e apresentação de proposta técnica que inclua com detalhe os produtos técnicos a serem produzidos, sua natureza e âmbito, as etapas e prazos, a remuneração proposta e sua forma de pagamento. Ou seja, tudo que nós nos propusermos a realizar, né, do ponto de vista profissional, nós temos que estar objeto de um contrato, né, escrito, inclusive, entre o profissional e o seu cliente, e o seu contratante, né, o qual deve ser também, deve levar em conta também todas as especificações do Código de Ética. Aí, às vezes, meus ex-alunos ou colegas chegam para mim e falam: ai, Maria Alice, eu nunca fiz contrato, né? Eu sempre confiei, agora eu estou começando a ter problema, contrato por escrito, né? E muito problema, não sei o quê. Olha, o contrato é a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes, porque quando um processo chega lá no código, na comissão, uma das primeiras coisas que nós, conselheiros, relatores, avaliamos, nos apegamos, é o contrato, né? O contrato por escrito, né? Se o denunciante faz uma afirmação dizendo que o arquiteto não cumpriu isso e aquilo, um determinado item, a gente vai lá no contrato e fala o que ele contratou aqui. Ele contratou esse item e ele não cumpriu? Ah, tá, então vamos ver, vamos avaliar, vamos averiguar, vamos ouvir, vamos analisar se esse cumprimento desse item penaliza, não penaliza, como é que funciona isso, né? Por quê? Porque o contrato é o elemento-chave que nós temos, né? O contrato por escrito, né? Além de outros itens que nós devemos levar em consideração, mas o contrato é importante e primordial, é obrigação para com a profissão. Próximo slide, por favor. E a obrigação que nós temos para com os nossos colegas, né?
o arquiteto e urbanista deve estipular os honorários ou qualquer remuneração apenas quando solicitado a oferecer os serviços profissionais, certo? Porque se a gente fizer diferente, a gente está indo na contramão, nós estamos indo contra a nossa classe, inclusive, né? Porque nossos colegas, nós estamos aviltando, nós estamos colaborando para a desvalorização profissional. Então, nós estamos trabalhando o contrário ao que nós gostaríamos. Muita gente reclama, não tem valorização profissional, o conselho não faz valorização profissional, não atua, não faz programas. Mas espera aí, a valorização profissional começa com a gente, com a questão ética, né? Como a própria colega Tati falou no início da palestra dela. Se a gente age com ética, se a gente estipular corretamente um contrato, se a gente colocar corretamente os nossos serviços, a valorização é imediata, né? Se a gente agir com transparência, nós somos valorizados, né? Se a gente for sério, se a gente conseguir levar uma arquitetura melhor, um urbanismo melhor, paisagismo melhor, e oferecendo serviços condizentes, com pagamentos condizentes, valores condizentes, sem aviltar o mercado, nós estamos valorizando a nossa profissão, né? E a regra aí 5215 o arquiteto e urbanismo deve rejeitar qualquer serviço associado à prática de reprodução ou cópia de projeto. Lógico, se a gente for copiar projeto, a gente vai contra o direito, né? O direito autoral, né? A gente vai aviltar o direito autoral dos nossos colegas. Então, nós estamos nós estamos cometendo uma infração grave contra os nossos colegas, que nós estamos copiando o projeto deles. Imagina, isso é abominável, o arquiteto deve rejeitar qualquer... existe também aconteceu inclusive comigo, na minha trajetória profissional, né? Algum cliente que vê uma casa legal, um projeto legal, não sei aonde, na cidade e tal, e não sei o quê, e tira foto, e pega a planta e traz, e não sei o quê, e fala, olha, eu adorei isso aqui, você faz a cópia disso, né? Reproduz parecido? Não, vamos trabalhar, vamos tentar, vamos ver, a ideia que vem do colega, liga para o colega, pergunta se ele não quer trabalhar em parceria, tem várias ações que você pode fazer para não ter problema de usurpar o direito autoral, né? E de outrem, né? Você pode trabalhar em parceria, você pode fazer. Mas o arquiteto, por exemplo, faleceu, o outro lá, o colega faleceu, tá? Ele faleceu, mas não significa que ele não é autor do projeto. O filho é dele, tá? Ele não existe mais, mas a obra está aí, como legado dele, né? Então eu não posso chegar e copiar uma obra de uma pessoa, de um colega que, por exemplo, não está mais ou não está mais trabalhando, já está aposentado, etc. E só porque ele não está mais trabalhando, eu não vou. Quer dizer, isso pelo código de ética, não é um cuidado, é um enquadramento, né? A gente não pode, a gente tem que evitar práticas desse tipo ofensivas aos direitos autorais, né? E obras intelectuais de tudo quanto é espécie, né? Bom, próximo slide. Baseado nessas colocações que eu fiz, que são algumas colocações do Código de Ética, que é para esse tema, o CAL Brasil ele está com um evento aqui já a seguir aqui para ocorrer, né? Lá em Brasília, do dia 3 ao dia 5 de novembro agora, o CAL Brasil vai fazer o 20º Seminário Regional de todas as comissões de ética e disciplina do CAL Brasil, né? Do CAL Brasil e também do CAL estadual, de cada CAL estadual e do Distrito Federal. Qual o objetivo desse evento? O objetivo primeiro é diagnóstico para a elaboração de diretrizes normativas sobre a idealização, criação, manutenção e atuação profissional dos arquitetos e urbanistas em domínios, sites, páginas ou portais, na perspectiva da ética profissional, a partir de experiências, iniciativas e práticas de cada comissão de ética e disciplina de cada estado e do Distrito Federal. Então, veja bem,
Não é só a nível estadual que a gente está debatendo, não é só a nível das redes sociais que nós estamos debatendo, não é só a nível, é a nível do CAU Brasil, né? É um assunto relativamente novo, né? A gente tem que trabalhar essas questões, tem que criar mecanismos de orientação e punição. Nós temos orientação, nós temos que criar mecanismos para que as coisas, as engrenagens, elas se organizem, tanto a nível da legislação como a nível da execução disso tudo, né? Esse evento, próximo slide, ele terá abordagens, e eu trouxe essas abordagens para vocês ficarem ligados em arquitetos e urbanistas, na questão da ética profissional, né? São reflexões que vão ser feitas, aos novos desafios numa sociedade físico-digital, né? Ao provimento número 205 de 2021, você vê que é coisa recente, né, da OAB, né? A OAB também está no estudo, eles vão fazer uma explanação nesse evento, e você vê que o provimento deles é recente, de agora. Então, quer dizer, também é um outro conselho que também está estudando essas questões, né? E também a resolução do CREMESP, né, que a colega já colocou, a questão da medicina, a questão da enfermagem, a questão das biológicas, de todas as áreas, quer dizer, de agora também, quer dizer, de 2001, quer dizer, é recente, não é nada antigo, né, que a gente está trabalhando, né, que dispõe sobre a idealização, criação, manutenção e atuação profissional em domínios, sites, portais sobre medicina, saúde e internet. Quer dizer, são questões que são levantadas em todos os conselhos, né, em todas as áreas profissionais, e o último slide, né, que eu venho, a abordagem desse seminário vão ser definidas, quer dizer, as dinâmicas de grupo vão abordar o aperfeiçoamento desse código de ética, provavelmente, vem logo em seguida, no bojo da discussão, sobre essas questões, né, de estratégias para atuação nas mídias sociais dos arquitetos e urbanistas. Não que a gente não tenha essas estratégias definidas no Código de Ética. Nós temos, porém, temos que aprimorar, avançar na discussão, evoluir as discussões, né? Vão ser definidos isso sempre através de estudo de casos e nos processos de ética, e, lógico, que sempre aprimorando o funcionamento de cada conselho, de cada comissão de ética e disciplina de cada estado, aperfeiçoando, evoluindo, porque nós somos um conselho que tem 10 anos, né? Nós estamos trabalhando, a criança nasceu, né? Em 2010 foi aprovada a lei, 2011 nós tivemos um período de transição no antigo conselho ainda, 2012 nós começamos a funcionar como conselho, e 2013 veio o Código de Ética. Quer dizer, é tudo muito jovem, muito novo, nós estamos engatinhando, né, e transformando e produzindo questões e trabalhando para que a gente possa aprimorar cada vez mais nessas questões e outras questões, e principalmente no combate ao exercício ilegal da profissão, que é uma questão muito maior, que eu não vou entrar agora aqui, porque é um assunto que não está de acordo com o escopo desse evento, mas que também é um gargalo importante dentro da nossa profissão. É importante que se resolva isso, né? O último slide, então, eu venho agradecendo, né, a participação nesse evento, em nome da nossa presidente, Caterine Rotondo, em nome de toda a comissão, e deixo aí para qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer problema, o e-mail da Comissão de Ética e Disciplina, que vocês podem acessar, e o meu e-mail particular institucional, né, que vocês podem estar também me mandando se houver alguma dúvida, que eu não consiga responder agora no debate. É isso. E também o site do CAU, onde vocês lá encontram um link específico, onde vocês podem fazer denúncia contra arquitetos e urbanistas, né? Vocês podem, dentro das estruturas, com provas, cabais, com tudo que vocês tenham, se houver algum problema, vocês podem fazer denúncias ali, né? E a sociedade, nós estamos trabalhando para a sociedade dentro de um objetivo maior,
que é construir um mundo bem melhor. O objetivo é esse, né? Embora esse mundo está ainda passando por grandes problemas, a gente está vendo aí a pandemia escancarando os grandes problemas da ocupação do espaço, né? Que eu não vou entrar também aqui no mérito da questão, mas nós estamos aí disponível para vocês, assim, sempre que precisarem. Muito obrigada.